Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre o grande segredo de como eu consegui controlar a ansiedade e o que funcionou para mim. Se existe um segredo de como controlar a ansiedade, esse segredo está em aprender a controlar da maneira correta. A diferença entre uma pessoa que controla a ansiedade e mantém ela em níveis aceitáveis, em níveis normais, e uma pessoa que ainda vive o pesadelo das crises todos os dias de ansiedade ou de pânico, não está no jeito dessa pessoa, nem no fato de ela ser melhor que as outras, ser mais normal que as outras ou mais equilibrada. Muito menos pelo fato dela ter mais sorte ou mais dinheiro, ou ter acertado no tratamento, ou no psicólogo, ou fazer o melhor tratamento do mundo. A diferença está, sim, no fato de que essa pessoa aprendeu como controlar suas crises de ansiedade e de pânico da forma correta e a outra não. Eu vou falar um pouco da minha história e de como eu aprendi a controlar da maneira correta. Dos 26 aos 28 anos de idade, eu tive síndrome do pânico, transtorno da ansiedade e fobia social graves. Hoje eu tenho 45 anos, então já faz algum tempo. Ter um transtorno já é um pesadelo. Imagine os três juntos e graves ainda. Eu fiquei mais de um ano sem sair de casa em função das crises. O fato de eu ser psicólogo e ter os transtornos foi o que me motivou, o que me impulsionou a tentar achar uma saída e batalhar todos os dias da minha vida naquela época para aprender como controlar a ansiedade que me atormentava tanto. Além, claro, do fato de eu não me conformar com o que eu ouvia dos profissionais que me tratavam. Eles diziam que não existia uma saída, que não tinha cura, que era assim mesmo, que não tinha o que fazer. Acho que foi o meu inconformismo que me levou a pesquisar, a ler e a conversar com pessoas do mundo todo sobre o assunto. Claro, além do meu sofrimento, eu comecei a perguntar coisas como que a ansiedade funciona, né? Eu queria entender a dinâmica da ansiedade. Além disso, eu queria entender como parar de sentir todos aqueles sintomas terríveis que eu sabia que não era nada físico, não tinha nada nos exames que apontassem problemas físicos. Como romper o ciclo repetitivo das crises, que um dia você está bem e 2 dias depois, do nada, você tem uma crise. E outra coisa que me incomodava era o fato que eu não me sentia mais eu mesma. Eu tinha uma angústia todos os dias, um medo, um peso no peito que me acompanhava, que parecia que tinha uma nuvem negra em cima de mim. Então eu queria saber como voltar a ser eu mesma, porque eu estava me perdendo e eu estava com medo de enlouquecer. E principalmente eu queria aprender como perder os meus medos. E tinha muitas outras perguntas. Mas perceba, eu perguntava o como das coisas, como resolver. Eu parei de perguntar o porquê das coisas. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Essas perguntas do como achar uma saída, como olhar para frente e resolver, ao invés de ficar me perguntando e fazendo um monte de exames e tentando achar explicações do porquê, foi o que apontou uma saída. Essas perguntas não saíam da minha cabeça e eu constantemente pesquisava e buscava respostas para todas elas. Aos poucos, essas pesquisas e buscas foram trazendo resultado e foram abrindo um clarão na minha cabeça, foram fazendo sentido. Eu comecei a identificar um padrão, uma lógica por trás da ansiedade, o que eu chamei de psicodinâmica em torno da qual a ansiedade funcionava. Eu conseguia explicar quase todas as coisas que eu estava me perguntando. E eu descobri que tudo que eu achava sobre a ansiedade era falso. Tudo que eu conhecia até então, até eu me aprofundar, era nada, era superficial e era equivocado. E eu descobri que, na verdade, eu estava enganada a respeito de tudo que eu pensava e eu comecei a entender por que é que as minhas tentativas para controlar a minha ansiedade e por que é que os tratamentos que eu fazia não funcionaram, por que é que eles falharam. Existia uma coisa clara como água que eu comecei a entender que eu estava fazendo errado. Eu estava tentando controlar a ansiedade da maneira errada, porque eu estava basicamente atacando os sintomas.
e não a causa da ansiedade. Eu achava que a causa da ansiedade era a vida, era o contexto, era a minha dificuldade de lidar com as coisas. Eu achava que eu era uma pessoa difícil, problemática. Eu achava que a culpa era minha. E eu descobri que a causa da ansiedade não é isso. Eu descobri que a causa são os pensamentos negativos. É a maneira como a gente lida com os fatores da vida e não os fatores da vida em si. Isso foi uma revelação para mim. E com essa revelação eu aprendi como mudar a minha relação com os meus pensamentos negativos e ansiosos e com as minhas emoções que estavam descontroladas. Quando eu entendi que a causa da ansiedade eram os pensamentos negativos que causavam emoções negativas em mim, e melhor, quando eu entendi que era possível controlar isso, tudo mudou. Nesse processo, eu fui encontrando maneiras, fui encontrando técnicas, conhecendo, fui desenhando técnicas e fui praticando em mim mesma técnicas e métodos para observar os meus pensamentos e controlar os pensamentos negativos e fazer o que eu chamo de adestrar as minhas crises. E eu fui aprendendo a controlar a minha ansiedade aos poucos até que chegou um dia que eu assumi o controle. A conclusão disso tudo foi que eu estudei muito e apliquei essas técnicas em mim mesma e funcionou. Eu atingi um ponto em que eu comecei a ficar muito confiante porque eu comecei a ver resultado e isso começou a me motivar. Eu tinha descoberto uma forma, um segredo de como controlar a minha ansiedade, que era tida como incurável, como intratável. Eu aprendi que tinha como controlar os meus pensamentos e emoções. E melhor, eu poderia fazer isso sozinha, com autonomia, sem depender de ninguém, melhor ainda, sem depender de nenhum remédio. E assim, eu acho que é isso que toda pessoa que tem ansiedade, que também tem pânico e fobia social, porque esses três transtornos estão relacionados, precisa descobrir para que possa não somente controlar uma crise de ansiedade, conseguir assumir as rédeas dos pensamentos negativos e das emoções, mas principalmente para que entenda que é importantíssimo atacar a causa da ansiedade, que são os pensamentos negativos. É possível. Esse é o único caminho possível e com resultados rápidos. Você aplica as técnicas e sente o resultado na hora. Você não se cura na hora. Você precisa de persistência, você precisa insistir durante um tempo para que traga resultado duradouro. Hoje a ciência, a psicologia, as terapias alternativas e holísticas têm muito conteúdo para isso. Tá tudo aí, é acessível, basta você ir atrás. Depende de você somente. Lembre-se, você pode e é capaz de fazer isso por conta própria. Você não é uma pessoa com uma doença incurável, com uma sentença de morte determinada, como fazem você pensar. Não acredite mais nisso quando te disserem. É justamente nesse ponto que se encontra o grande diferencial do meu método SOS Ansiedade e de tudo que você aprenderá aqui. Ensinar você a controlar a ansiedade da forma correta, controlar os pensamentos negativos e assumir o controle da sua mente e das suas emoções. Eu quero que você veja exemplos e depoimentos de pessoas ex-ansiosas, como eu chamo, que através das minhas técnicas se tornaram pessoas seguras, confiantes, capazes de controlar a sua ansiedade e as suas emoções e, melhor, tiveram sua vida de volta. Pessoas que descobriram exatamente o que funciona e o que não funciona. Com isso tudo em mente, eu gostaria de pedir agora para você, nesse exato momento, que você defina um novo objetivo para o tratamento da ansiedade. Não busque mais soluções em outras pessoas. Não é o remédio milagroso, não é o melhor psicólogo do mundo, a melhor terapia, o melhor floral. Não é essa a saída. Se você não achar uma saída dentro de você que te dê autonomia e confiança e que faça você aceitar que a cura está dentro de você, muito mais perto do que você imagina, não vai funcionar. E eu tenho um presente para você. Você pode baixar uma amostra gratuita de um áudio novo que eu fiz, guiado por mim, para aliviar os seus pensamentos agora mesmo. Acesse a página que tem um link aqui embaixo, clique e se cadastre e você baixa o arquivo na hora. É seu, você pode ouvir quantas vezes você quiser para o resto da vida.
tá bom? Gostou? Compartilhe, comente, deixe seu comentário. Quero muito ouvir a sua opinião. Um abraço para você e fique em paz.